É isso aí, pessoal. A imprensa rasgou o verbo, disse tudo sobre a vitória do Flamengo por 2-1 contra o Mirassol e disse a seguinte palavra: ninguém para esse Flamengo. Eu trouxe para vocês um corte completo para que vocês possam tirar as próprias conclusões. Então, se vocês gostam de conteúdos como esse, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like maroto e compartilhe com os amigos. E vamos para o corte aqui na Rede do Gol. Foi o Jader Rocha quem comandou a transmissão de Flamengo e Mirassol. Fala, Barreto, um abraço para você, para a galera do Troca de Passes, para quem está acompanhando. Um sábado que marcou mais uma vitória do Flamengo no Campeonato Brasileiro, no dia em que o Felipe Luiz, comandante rubro-negro, completando 40 anos de idade, viu o seu time se impor diante do Mirassol. Esse Mirassol que vinha de uma invencibilidade de 9 partidas, a maior sequência sem perder entre os grandes, né, do futebol brasileiro, entre os 20 da primeira divisão. Junto com o Led e com o Felipe Bastos, a partir de agora a gente vai rodar a história do jogo, os lances, e o Led e o Felipe analisam então os 2-1 do Flamengo. Lédio. Foi com emoção. A vitória veio, o Flamengo mantém o primeiro lugar no Campeonato Brasileiro, mas com emoção. O primeiro tempo do Flamengo foi bom, de razoável para bom. Ótima atuação do Samuel Lino, as jogadas todas saíam pelo lado dele. Um pouco de abuso no jogo aéreo, né? O Flamengo infiltrava pouco, tinha pouca participação dos laterais para passar. O Emerson Royal começou a passar um pouco mais pelo lado direito, o Alexandre mais preso pelo lado esquerdo, então era muita bola aérea, né? Contra o Mirassol, que no primeiro tempo demorou a se encontrar, né, Felipe? A partir do segundo tempo, o Mirassol equilibrou o jogo e aí gerou muita pressão em cima do Flamengo. Gerou porque os 3 jogadores que a gente pedia no primeiro tempo entraram no jogo, né? Danielzinho, Gabriel e o Neto Moura, né? Conseguiram controlar e a equipe do Flamengo perdeu um lugar que é muito importante para essa equipe, que é o centro do campo, né? Com o Alan e o Everton Araújo, o Flamengo teve dificuldade de marcar, né, no segundo tempo. Então, a equipe do Mirassol melhorou, aí vem o Arrascaeta e tira da cartola, né? Essa assistência que ele dá pro Plata, de um jogador que não vinha tão bem assim no jogo, mas é um jogador diferencial dessa equipe, capitão hoje, número 10, é um jogador que vai fazer diferença para essa equipe. E o Flamengo conseguiu o segundo gol, mas ao mesmo tempo o Flamengo não tinha um controle do jogo. E isso acaba dificultando a equipe. O Gabriel fez o gol do Mirassol, aí ficou um jogo totalmente perigoso para a equipe do Flamengo, que não conseguiu controlar. O Felipe Luiz optou por segurar Everton Araújo e Alan por 90 minutos dentro do jogo. Precisava de um jogador que conseguisse controlar, que para mim era o Saul, mas o Flamengo conseguiu a vitória. Venceu, mas não convenceu para mim. A impressão que eu tenho é que o Felipe Luiz resolveu terminar o jogo, começar e terminar o jogo com Alan e Everton Araújo, pensando na semana que vem pela frente. São 2 jogos contra o Inter, depois um terceiro no Beira-Rio, então 2 jogos seguidos no Beira-Rio, o primeiro no Maracanã pela Libertadores. Eu acho que ele falou, vou tentar segurar a vitória hoje, deixar descansados o Saul, o próprio Carrascal, que poderia ter estreado hoje, mas ele perdeu o meio-campo no segundo tempo e passou esse sufoco no final. A Arrascaeta também não fez um grande jogo, participou do lance do primeiro gol, do gol decisivo, que foi o gol do Plata, mas eu acho que ele deveria ter entrado com o Saul para equilibrar o meio-campo no segundo tempo. Não entrou, levou pressão, mas conseguiu a vitória, 3 pontos. Agora vamos saber como é que ele vai rodar esse elenco, pensando nos 2 jogos da semana contra o Internacional. Primeiro, quarta-feira aqui no Maracanã pela Libertadores e domingo, valendo a liderança do campeonato contra o Inter, pelo Brasileiro, no Beira-Rio. O Mirassol, como só tem o Campeonato Brasileiro para disputar, vai voltar suas atenções para o desafio diante do Cruzeiro. É mais uma pedreira, né? No caminho desse bravo time do Mirassol. Semana que vem recebe o Cruzeiro lá no Maião, na cidade de Mirassol. A gente está encerrando então a nossa participação aqui no Troca, desejando um feliz Dia dos Pais para os papais do programa, para os papais que estão acompanhando o Troca de Passes. Sempre uma alegria para os papais aqui, Lédio, Felipe Bastos, a todo mundo. Um beijo, boa sequência de programa aí, Barreto. Valeu, Jader, obrigado a você, ao Lédio. Aliás, se falar em Dia dos Pais, eu sou padrinho de um dos filhos de Lédio Carvalho. Olha aí, Roberto. E também é o Felipe, né? E nós vamos entrar no Dia dos Pais juntos aqui, né? Vamos passar da meia-noite no Troca de Passe. Vamos rodar aqui as entrevistas coletivas. Hoje o treinador do Mirassol não... Ele estava suspenso. O Baitelo, que é o auxiliar dele. Seria legal ouvir o Guanais, né? Até pelo trabalho que ele fazendo aí, o Mirassol no campeonato. Mas vamos com o aniversariante Felipe Luiz.
os times se fechavam e criavam dificuldades para o Flamengo. Agora são os times que jogam que criam dificuldade. Sempre, todos os times criam dificuldades para o Flamengo. Todos, os que jogam, os que não jogam, os que se defendem em bloco baixo, os que pressionam alto, os que não pressionam. Todo adversário tenta anular e fazer um plano para anular o Flamengo e os adversários que venham pela frente. Então sempre são adversários complicados. E o Mirassol tem, como eu falei, um trabalho muito bem organizado, onde eles sim tentaram propor e tentaram sair da nossa pressão e conseguiram muitas vezes com êxito. Também não todas, porque nós também roubamos bolas e criamos chances de gol a partir da perda da bola deles. Mas é um adversário que teve muito mérito no que é o seu plano de jogo, que não é igual, nem um pouco parecido com o que foi o Cruzeiro no Mineirão, nem um pouco, mas é um trabalho muito diferente. A forma que o Mirassol e o trabalho que desempenhou aqui dentro do Maracanã, a janela que o clube está fazendo extraordinária, né? Como eu falei na outra coletiva também, um esforço muito grande do presidente e do Boto para potencializar ainda mais esse elenco que já era altamente qualificado. É verdade que tivemos algumas perdas importantes esse ano, mas não pararam de trabalhar nem um minuto para poder repor essas peças e que a gente possa continuar com esse nível altíssimo, né, desse elenco, que é um elenco muito forte. Pode ser que cheguem mais peças, pode ser que também saiam, né? Talvez a gente esteja com um número elevado de jogadores, pode ser que tenha algumas saídas, mas o mais importante é que a qualidade do elenco continua sendo muito alta e preparados para poder aguentar essa maratona de jogos até o final da temporada. Tá aberto então o mercado no Flamengo, segundo o Felipe Luiz. Entradas e saídas. É sempre uma expectativa, né? Situação de Flamengo. Como é que tem jogador bom demais, né? Pois é. O que já deu para ver é que quem foi contratado era para jogar mesmo, porque ele usou jogos importantes para dar rodagem a jogadores como o Emerson Royal, Samuel Lino, que agora já são titulares, né? O Saúl tem entrado, hoje não entrou, mas tem entrado. E hoje ficou só no banco, assim como o Carrascal, esse recém-contratado mesmo, né? Acabou de chegar, esse seria o primeiro jogo com ele disponível. Acho que e não olha era... o Mirassol criando chance aí, ó. Sim, essa já estava impedido lá no primeiro lance. Foi outro bom jogo do sábado, né? Principalmente o segundo tempo, né? O Mirassol, desde o primeiro tempo, o Mirassol conseguia sair das pressões do Flamengo, mas errava muito quando se aproximava da área do Flamengo. Não sei se era alguma precipitação, algum nervosismo, ansiedade para tentar converter em chance. Teve esse chute aí do Chico da Costa no primeiro tempo, que foi muito perigoso. Mas é um primeiro tempo de um Flamengo mais eficiente, com a bola, criando espaço, gerando chance. Até poderia ter feito mais de um gol no primeiro tempo, se a gente pega boas associações ali do Samuel Lino com a Arrascaeta pela esquerda, pela direita o Plata com o Emerson Royal. Né? Até você cita, Barreto, a sequência do Emerson Royal em jogos importantes. Acho que tem muito a ver com a característica dele, que é mais próxima do Wesley em relação ao Varela. Então o Felipe, de alguma forma, ele quer manter aquela proposta de ter um ponta pela direita que saia da direita e abra o corredor para o lateral passar. Exatamente assim tem funcionado o Plata e Emerson Royal no primeiro tempo contra o Ceará, já foi assim. Agora ele tem do lado esquerdo um ponta que busca o drible, que vai para a linha de fundo. Tempo inteiro. E aí o lateral não precisa fazer essa passagem. Exatamente. Aí o Alexandre segura um pouquinho mais. É um jogador que às vezes avança por dentro, às vezes vai fazer uma base ali de 3 na saída de bola, né? Vai tentar equilibrar Lucas, o time. Que é talvez o mais ofensivo dos 3, tem mas segurado. Faz esse corte também para dentro. Exatamente. E no segundo tempo tem a melhora do Mirassol na questão técnica para mim, né? Já conseguia superar as saídas do Flamengo. O Flamengo tem uma queda de produção também, como o Led e o Felipe ali explicaram muito bem o que foi a questão do jogo. E aí, nesse caso, tem que se olhar menos para a camisa e para o tamanho do clube que pela primeira vez joga uma Série A e mais para aquilo que o Mirassol tem jogado. O que o Mirassol fez hoje com o Flamengo no Maracanã, ele faz todo jogo. Todo jogo ele causa problema ao adversário, ele cria, ele supera a pressão do adversário, ele pressiona alto, ele tem jogadores no meio campo que sabem jogar, são agressivos. Tem o cara do outro lado que mete esses 3 dedos na bola aí. Daí o cara mete, a gente chama isso aí de vai cagar, sabe assim? Aí lá, de qualquer jeito mesmo, assim. Aí é o talento, mas as chances, você pode olhar, aí que tá o detalhe. Você joga, o time muito bem treinado fisicamente, emocionalmente, corajoso o tempo todo. E corajoso por quê? Porque ele não tem problema de atacar com 5
pra depois ele ter que voltar num contra-ataque do Flamengo, que poucos times fazem isso. Verdade. O Mirassol, ele teve mais posse de bola do que o Flamengo hoje. É muito pouca diferença, mas faz quantos jogos? Entende? Então é difícil, isso é óbvio. Aquilo que o Felipe falou sobre criar dificuldades e os times criam dificuldades diferentes. Esse time do Mirassol tem algo de diferente, que ele chega perto, se você não jogar atento o tempo todo, ele não entrega o jogo, cara. Então poderia ter feito o gol no primeiro tempo, teve 2 chances muito boas. O Walter fez uma grande partida, o sistema defensivo do Mirassol, ele confia nele mesmo e tudo que é roubada de bola ou saída de jogo, eles têm isso muito bem. Eles conseguiam sim sair de um lado, do lado esquerdo, do lado direito, encontrar esses espaços, seja através do Walter ou de outros jogadores. O Reinaldo, um jogaço, né? Assim, partidaço. É o melhor lateral do campeonato. O lateral esquerdo pra mim é o Reinaldo. Pela contribuição dele em gols e assistências, mas também por isso que você tá citando. O cara que tira o time de trás, a liderança dele é muito forte no time, você percebe isso, a forma como ele cobra os demais jogadores, como ele encoraja os caras a jogar. Gosto muito do Danielzinho, camisa 8. Também, motorzinho. O cara tá no campo todo, né? E é um time que tá só com o Brasileirão, tá se trabalhando muito bem e vai seguir incomodando. Então, eu acho que ele valoriza, sim, um belo jogo do Flamengo, sim, tá líder. O Flamengo tem que sempre olhar pra frente, alguma coisa vai dar dificuldade. Teve no segundo tempo dificuldade, sim, de pegar a bola, sim, né? Porque a posse de bola do Mirassol chegou até a estar um pouco maior do que terminou, porque parece que estava mais saudável, né? Tava nesse e aí o Flamengo forte. se sente muito desconfortável, né, Alex? Desconfortável. Gosta de ter a bola. Por isso que o Led falou sobre a questão da entrada do meio-campista, né? Do Saul ou alguém para poder ajudar nesse controle. Sim. Porque quando o Mirassol pega a bola, e aí quando a gente fala do time corajoso, que ele vai em busca da vitória, ele tem coragem de atacar espaço, de entrar na área com 3, 4 jogadores, de chegar com 6 caras lá na frente. Talvez por isso, então, o Felipe não tenha aberto mão de ter 2 jogadores de marcação à frente. Provavelmente. Provavelmente. Era um jogo realmente muito físico. O Saul é um jogador que retém bola, assim, e até funcionou bem. No segundo tempo contra o Atlético Mineiro, contra o Atlético Melhora, na última quarta-feira, o Saul entra e em algum momento o Flamengo consegue reter mais a bola no ataque, mas que fisicamente, para duelar com esse time que você está citando, né, que tem essa volúpia realmente de controlar o adversário, é mais difícil. Eu só acho que a gente tem que ter o cuidado, né, de não colocar esse jogo, Flamengo e Mirassol, na mesma prateleira, por exemplo, do Flamengo e Ceará, de semana passada, que eu acho que o Flamengo no segundo tempo teve uma queda muito brusca de rendimento. O domínio do Mirassol na segunda etapa, em parte da segunda etapa, ou a queda do Flamengo, como queiram, tem muito a ver com o adversário, tem a ver com aquilo que o adversário oferece da forma como jogou. Não que não tenha tido a ver com o Ceará também teve méritos nisso. Mas a forma como o Mirassol joga é mais elaborada e você tem mais dificuldade para conseguir competir. Bom, só um time tem 5 vitórias. Pra mim, eu nunca joguei a Libertadores, né? Quando eu tava no Brasil, no Atlético, a gente classificou, eu fui embora. É uma competição muito difícil, a gente sabe da importância dessa competição, né? O Internacional é um time também que tem muita qualidade, a gente sabe da qualidade deles. A gente tem 2 jogos seguidos contra ele, aconteceu mais ou menos parecido com o Atlético. E a gente vem para ganhar, a gente vai para ganhar, como eu sempre gosto de ressaltar, a gente é o Flamengo, a gente é o time grande também, e a gente vai encarar esse jogo aí pra gente conseguir a vitória nos 2 jogos. Emerson, hoje você começou jogando, né, fez a partida quase que toda e tá funcionando bem, até ali ao lado do Gonzalo Plata, vocês estão tendo bastante entrosamento, porém tem uma disputa na posição com o Varela, né, que também é um jogador de altíssimo nível que vinha sendo titular na equipe, revezando naquela ocasião com o Wesley. Como está sendo o trabalho com o Felipe Luiz para saber quem vai ficar como titular dessa posição, essa disputa com o Guilherme Varela? Não, a gente tem um grupo de muita qualidade, a gente sabe que o Flamengo é isso, tem jogadores em todas as posições, tem jogadores com qualidade. Estou aqui para fazer o meu trabalho, estar à disposição do professor, que ele precisar, quando ele precisar de mim, ele sabe que ele pode contar comigo. Venho melhorando a cada dia, vou continuar evoluindo. E isso daí eu deixo na mão do Felipe, acho que essa pergunta é mais para ele. Mas, como eu falei, eu vou fazer o meu trabalho e se ele optar por mim, eu vou dar conta do recado. E se ele optar pelo Varela, o Varela vai dar conta do recado, porque é um grande jogador também. O Flamengo contratou você para substituir o Wesley, né, que deixou para ir para Roma. Gostaria de perguntar se você, analisando, né, se você acha que tem características parecidas com o Wesley. Não, cada jogador tem sua forma de jogar. Eu sou um jogador que tem força física, sou um jogador que
consigo marcar bem também, e quando precisa de atacar, eu vou bem no ataque. Acredito que ele é ele, eu sou eu. E eu tenho minhas características, ele tem a dele. Eu venho para fazer o meu trabalho, independente se eu vim, ele saiu, eu vim. Acredito que eu não venho para substituir ninguém, eu venho para ser eu venho para ser o Emerson Royal, como eu sempre fui e fiz na minha carreira. Então eu tô aqui para dar o meu melhor pelo Flamengo. Emerson, falando um pouquinho hoje sobre o jogo ali, na comemoração principalmente, você chegou ali próximo aos jogadores, simulou até um chute ali, uma voadora nos companheiros. Queria saber como é que, explicar um pouquinho dessa comemoração aí e como tem sido esses primeiros dias atuando aí no Flamengo e agora como titular hoje nesse jogo contra o Mirassol. Acredito que meus primeiros dias no Flamengo me ajudou muito essa adaptação a um grupo fenomenal, um grupo de jogadores e pessoas incríveis. Então essa comemoração que eu faço desde da época que eu estava no Tottenham. Todo gol que a gente faz eu vendo essa voadora aí. Mas é uma forma de demonstrar carinho pelos meus companheiros e vibrar quando um companheiro meu faz gol. Porque eu sou um jogador, sou um jogador de grupo, né? Quando faz gol eu gosto de comemorar mesmo, e essa é uma das formas que eu tenho de comemorar. Obrigado, Daniel. Na verdade que isso é o bom do futebol brasileiro. Não acaba um jogo que já tem que estar pensando em outro. Então, obviamente, são diferentes competições, a gente não gosta de perder, ficamos fora nos pênaltis, além de fazer um grande jogo lá. E é isso aí, a gente continua trabalhando, continua evoluindo. Cada 3 dias tem um jogo diferente, seja na mesma competição ou diferente competição. Mas depois do jogo do Atlético, a gente já começou a pensar no jogo de hoje. Mirassol, um grande time, um time muito bem treinado, que só tinha perdido 2 jogos também, e um dos melhores ataques do campeonato também. Então a gente teve nossas chances, eles tiveram as deles também. A gente conseguiu vencer, que era o mais importante hoje em casa também. E é isso, agora é descansar e já começar a pensar no jogo de quarta-feira, que obviamente a Libertadores é especial. E a gente vai descansar para tentar fazer um grande jogo aqui em casa para sair com a vitória. Rossi, muito vem se falando sobre uma possível renovação de contrato sua com o Flamengo. Gostaria de perguntar se tem alguma novidade para contar para o torcedor referente a isso. Não, obviamente, são coisas que se estão falando, mas ainda não tem nada resolvido. São coisas que, obviamente, falando pessoalmente, tipo, no pessoal, eu estou muito feliz aqui no Flamengo, muito contente. Eu espero que continue aqui por muitos anos, mas também são coisas que vão evoluindo, mas hoje em dia não tiro o foco de cada jogo que a gente tem pela frente. São coisas que, se eu faço bem as coisas, vão vir. Então é isso, é continuar trabalhando, demonstrando dentro do campo que isso vai fazer que em algum momento esse momento chegue, mas é isso aí, tranquilidade e continuidade. Desculpa. Não, beleza. Rossi, queria falar um pouco sobre sua fase hoje no Flamengo. Você fez umas defesas importantes hoje, especialmente naquele chute do Chico da Costa, ainda no primeiro tempo. Mesmo com a eliminação na Copa do Brasil, você acabou pegando um pênalti na decisão. Queria que você falasse um pouco sobre a sua fase, como é que você enxerga o momento que você vive hoje na meta rubro-negra. Não, na verdade que eu estou bem, me sinto bem trabalhando com os treinadores de goleiros. Cada dia a gente trabalha com o Thiago, com o Fabinho, comigo, com os goleiros, com o Matheus, com o Diogo, com o Leo, com quem seja que esteja. A gente trabalha muito, não deixa de trabalhar, porque obviamente a gente quando toma um gol se cobra. E é isso aí, mas depois tem o análise detrás de cada jogo que a gente vai analisando, vai bem, mas pessoalmente eu me sinto bem, que isso é o mais importante. É isso aí, meus amigos. Essa foi a entrevista da grande vitória do Flamengo sobre o Mirassol por 2-1. E se você gosta de conteúdos como esse do Flamengo, já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e compartilhe com os amigos, porque aqui no canal Na Rede do Gol trazemos sempre novidades do Flamengo para você. Até logo!